Olá, boa noite, tudo bem? A paz esteja convosco, paz da graça de Deus, misericórdia. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui nesse dia de hoje, dia 5 do 3, né? O 3 de maio de 2021, trazendo a... Não, é dia 5 mesmo, né? 5 de maio. Trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, dando continuidade no livro de Gálatas, estudo do livro de Gálatas. Semana passada nós falamos de Gálatas 6 ao 10 e vamos dar continuidade aos ensinamentos, né, que Paulo ele nos fala. O evangelho, né, que ele pregou foi diretamente por revelação, quando ele era judeu fervoroso que perseguia a igreja. Esse tópico que o apóstolo São Paulo estava falando, né? A narrativa das experiências de Paulo. Nós paramos nisso e vamos continuar. Por quê, né? Porque o Evangelho é a narrativa das experiências de Paulo, né? Por que Paulo evocando essa honra, não é honra, né? Evocando algo para si. O mundo espiritual tem que ser compreendido de uma da seguinte forma. O mundo espiritual ele é invisível, ele não é tangível, ele pode até ser inexistente, principalmente para eles que não creem, pois a estratégia maior de Satanás é que não se crê em nada, quanto menos crê até que ele existe, é melhor, é uma estratégia do nosso adversário. Mas o mundo espiritual, além dele ser um mundo invisível, que não tem uma percepção no plano material, ele é um mundo de muitas consequências no mundo espiritual. Eu ouço falar que o mundo material não vai bem se teu mundo espiritual não vai bem. Ou seja, se você não está bem com Deus, é impossível que uma vida possa dar. E são vários os motivos para se dar mal com Deus. Primeiro, não aceitando seus ensinamentos, a desobediência. Muitos servem diretamente o adversário, cultuam o adversário, o têm como Deus. A Bíblia diz que ninguém vai servir a dois senhores, ou há de servir um e menosprezar o outro, ou servir um e não gostar do outro. Ninguém pode adorar a Deus ou a riqueza, ou a Mammon. Então, muitas são as formas de você ter Deus longe de você. Primeiro, né, tem adorando literalmente o adversário, cultuando, reconhecendo que o inimigo é o seu Deus. Segundo, sendo idólatra, adorando outros tipos de coisas sem ser Deus. E terceiro, até mesmo na igreja. Eu li uma frase que eu achei interessante, que e para se preservar a religiosidade, matar o evangelho. E realmente há muitas pessoas que colocam a religiosidade acima do evangelho. A sua cultura, a sua doutrina, entre aspas. Por que doutrina, entre aspas, né? Porque o nome disso é costume. Porque doutrina é bíblica. A doutrina te leva para dentro de Deus, para perto de Deus. Mas há muitas pessoas hoje que se importam mais com os primeiros assentos nas sinagogas, nos templos, nas convenções, muito mais com a glória do homem do que com a glória de Deus. Porque a glória de Deus ela é buscada, ela é ofuscada pelo mundo, não tem troféu para quem quer ser bom. É um dever do homem tentar ser bom. Não tem troféu para quem obedece, é um dever do homem obedecer. Não tem estrelinha na testa para quem é generoso, porque é um dever daquele que serve a Cristo ser generoso. Então, o ato de obedecer a Deus eu não faço mais do que a minha obrigação. Então, o que eu quero falar sobre isso? Né? Que o adversário ataca de todas as formas, às vezes se mostrando realmente como o diabo, como o adversário, às vezes de forma despretensiosa, atuando como místico, fazendo-se adorar cristais, imagens, às vezes dentro da igreja, fazendo você uma pessoa religiosa, sem amor, sem graça,
achando que você simplesmente será salvo porque pertence a alguma denominação. E Jesus fala, nem todos aqueles que chamam o Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É necessário que aquele que encontra Cristo nasça de novo. Então, o adversário ele vai usar muitos, mas todos os métodos do adversário é para te matar espiritualmente. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Só que o adversário, você pode falar de tudo do diabo, menos que ele não é estratégico e inteligente. Ele percebeu que quando ele atua externamente, poucos ataques externos têm êxito. E muitas das vezes esses ataques causam alguns ferimentos, mas não mortais. E depreende muita força. Mas ele percebeu que quando o ataque é interno, quando ele é uma implosão, ele causa muitas das vezes danos muito maiores. Se você gosta de estudo sobre a Segunda Guerra Mundial, já viu algum documentário, né? Você vai ver que lá na Alemanha tinha as coisas chamadas bunkers. Os bunkers sempre existiram, mas os bunkers foram aperfeiçoados pelo exército alemão, que eram construções indestrutíveis à época, ou seja, os engenheiros alemães, que eram muito inteligentes, faziam cálculos sobre a maior ogiva da época, se fosse lançada contra aquela estrutura, não penetraria. Geralmente era em lugares florestas, escondidos. E geralmente, além de toda a estrutura de concreto maciço, indestrutível mesmo. Na Toca do Lobo, que é uma floresta na Alemanha, até hoje tem vários bunkers lá. Então, quando... Para que isso? Para geralmente a alta cúpula, os altos comandos ficarem ali escondidos, né? Porque toda estrutura de poder só preserva o alto, né? Tem até um ditado que diz, né, por que o peão vai na frente no jogo de xadrez? Né? A função do peão é morrer pela sua rainha. Então, essa é o ser humano, essa é a sua estrutura, né? O nosso rei não, o nosso rei foi na frente, ele morreu por nós. Mas todos os governos, líderes, fazem com que seus subordinados morram, sofram e padeçam por eles. Jesus morreu por nós. Mas o que eu quero chamar a atenção sobre os bunkers, né? Quando o exército alemão, o exército vermelho, foi entrando em Berlim, o exército alemão foi destruindo tudo, destruindo seus planos de guerra, inclusive os bunkers. Só que os bunkers eram indestrutíveis. Como que eles conseguiram destruir parcialmente esses bunkers? Implodindo. As dinamites eram postas dentro da estrutura. As ogivas de dinamite eram postas de dentro, ou seja, era uma explosão de dentro para fora. Então Satanás sabe que quando ele causa dúvida, quando ele causa desânimo, quando ele causa algum tipo de seta interna, mexe com um familiar seu, algo que toca no íntimo, ele vai causar um dano maior. E é a mesma coisa o Evangelho. O Evangelho, ele é puro, ele é íntegro, o Evangelho, ele é uno. E importa protegermos o Evangelho. É isso que Paulo está falando. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Paulo estava falando o seguinte, olha, não existe reino espiritual sem poder. Não existe atitudes espirituais sem o poder de Deus. É inócuo. É inócuo uma vida espiritual sem a proteção do Espírito Santo. Então Paulo está defendendo o Evangelho, porque ele sabia que se os judeus, com o judaísmo, com qualquer coisa que impregnasse, já jogou óleo em água, uma colher de óleo, ele contamina uma proporção de litros d'água absurdo. Então, às vezes quando você semeia algo que não é original, né, quando você pega algo muito limpo e você vê uma mancha, a mancha fica ali. Às vezes quando você semeia, né, em algo branco, em algo limpo, ainda que seja desproporcional, aquilo que é sujo naquele momento é o suficiente para macular tudo.
Então o evangelho ele tem que ser protegido, protegido por quem prega, evitando heresias, protegido por você, né, guardar a santa fé cristã, guardar a sã doutrina, estudar, se esforçar, lutar pelo que interessa, lutar pelas coisas de Deus. Nós somos muito displicentes quanto a isso. Então, olha o que a Bíblia diz, nós lemos Gálatas 1, do 6 ao 10, né? Olha que Paulo diz. Eu vou ler de novo o 6, começar do 6 em diante, só para vocês se contextualizarem. Gálatas 1, 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos anunciando, seja anátema, que é maldito, seja mal visto, seja maldito, seja, renegado, seja anátema. Então, Paulo está falando, além de que vocês vejam um anjo do céu, ou eu mesmo, seja maldito. Só existe um evangelho, aquele que foi revelado pelo poder de Deus. Assim como vos dissemos, agora eu também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeis, seja maldito, ele receba, seja anátema. Versículo 10, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tiver que agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu me preocupar em agradar homens, a pregar o evangelho, hoje nós estamos passando uma reestruturação. Mas não é... Muitos crentes falam, tem que mudar, não é isso. Exemplo, a conduta homossexual. Antigamente você falava de uma maneira grosseira, você muitas das vezes marginalizava essas pessoas. Hoje, a lei pune com sanções criminais de homofobia, a lei pune até mesmo com marcos indenizatórios, o Ministério Público pode entrar com pedido de tutela coletiva, de indenização coletiva. Então eu não posso, como pastor, chegar assim, vocês que são homossexuais, são uma aberração, até porque a civilização, a civilitude nos deu uma racionalidade, você não precisa tratar aquele que é diferente de você assim. Agora, o homossexualismo ele é pecado. Quanto a isso, não existe lei, não existe norma jurídica que vai fazer com que mudamos. Ele é pecado. Por quê? Porque aprove Deus que criou o universo instituir isso como pecado. E não adianta vir com silogismo, mas é uma estrutura de poder, há um amor ali, um amor... Tá, eu compreendo que há casais homossexuais muito mais dignos do que hétero. Eu compreendo que há casais homossexuais dando qualidade aos seus filhos muito melhores do que o hétero. Eu compreendo que há pessoas muito melhores homossexuais de lidar, de amor, mas é uma conduta que é vedada por Deus. Assim como a pornografia, a pedofilia, assim como a adultério, a fornicação, aprova Deus escolher isso. Mas eu acho um absurdo, é um direito seu. Você não é obrigado a crer, você não é obrigado a obedecer, a minha função é pregar. Então, nós temos sim condições de conciliar uma boa pregação com ética, com educação, sem desrespeitar ninguém, sem apontar as pessoas e rir delas, porque não é a nossa função. Porque hoje ela, numa área, ela não concorda com o Evangelho, mas nós também somos falhos. Eu estou aqui pregando a vocês, não porque eu sou santo, porque eu sou fruto da misericórdia de Deus. Se não aprovesse a Deus me dar graça, quem seria eu? Quem sou eu digno para determinar a moralidade de qualquer pessoa, um pecador, uma pessoa não merecedora da graça de Deus? Então o pregador tem que ter ciência que ele é salvo pela graça e que se Deus tem tanta generosidade conosco, não é nossa função tirar essa generosidade do outro. Agora o evangelho tem que ser da maneira que tem que ser. Isso serve para qualquer coisa, eu só dei um exemplo. E Paulo vai falar, agora sim onde que nós temos que estudar. Gálatas 1:11. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens.
Não é de homem esse evangelho, é de Deus. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A Bíblia foi inspirada por Deus a homens, homens cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus, escreveram a palavra do Senhor. Ah, não acredito nisso, foi por homem, é um direito seu, mas eu creio e estou aqui pregando. Jesus Cristo vai voltar, você crendo ou não. Jesus vai arrebatar a igreja, você crendo ou não. Jesus vai trazer a juízo toda a língua, todo joelho confessará que Jesus Cristo, você crendo ou não. Ele disse que ia vir, veio, ele disse que ia morrer, morreu, ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Ele não vai falhar na hora de voltar. Ele é Senhor do universo. Então tenha temor à palavra de Deus, você que é crente, não banalize a palavra de Deus, não enxovalha. Aqui é uma volta, Paulo está lutando contra o judaísmo. Por que a igreja é tão voltada a ser judeu, se o judaísmo não aperfeiçoa nem eles mesmos? É tocando chofar, é a arca da aliança, ficando de pé para arca, é botar quipá. Você é judeu ou você é crente? O judeu acha que Jesus Cristo foi um profeta, um falho, morreu, está enterrado. Eles não creem que Jesus é o Salvador. Eu não estou aqui criando uma diáspora com o povo judeu. O que eu estou aqui querendo falar é que a igreja hoje está muito voltada a tradições humanas, sabe? Como uma questão de tocar, ter que fazer o voto, ter que fazer aquilo, com meninice, quando o evangelho é feito por graça. Isso faz diferença, irmão. Porque no dia mau, quando a chuva bater, a grande pergunta é, a tempestade, os ventos vierem, a sua casa vai estar edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Quem acredita em promessas, em toques, em oferendas, em novenas, nunca suportará o dia mau, porque o que vai te sustentar é a fé em Jesus Cristo. Então exerça a fé, exerça o ato de crer sem olhar, exerça o ato de crer. Você não precisa de nada, só de Jesus. Jesus é suficiente. O cristão, ele é realmente iluminado, mas não por sermos melhores, porque aprove a Deus se revelar para nós e nós não precisamos de nada para que venha a ser melhor. Parece que o evangelho não é suficiente. Aí tem que criar campanha, tem que batizar em toboágua, tem que ir no Rio Jordão para se batizar. É tanta meninice espiritual, é isso que Paulo está combatendo. Olha, eu não recebi o evangelho de homem algum. Versículo 13. Pois já ouviste que fui antigamente, qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Isso daí que vocês querem voltar, tem que fazer circuncisão para ser crente, que eles queriam, que a época, circuncisão é todo homem, 8º dia, cortar o prepúsculo do pênis. O judeu estava compelindo aos cristãos convertidos a fazer a circuncisão. Então o Paulo está falando, olha, eu já fiz tudo isso, você viste quem eu fui antigamente, sobremaneira persegui a igreja de Deus, assolava. Você foi chamado para ser livre em Jesus Cristo. Você foi chamado para ser livre em Jesus Cristo. E eu fecho com isso aqui. Nós vamos dar continuidade, né? Não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Deus. Eu fecho com algumas reflexões. Primeiro, proteja a sua fé espiritualmente como bunker. Não permita que haja uma implosão dentro de você. Guarde a sua fé em Jesus Cristo. E segundo, seja livre na presença do Senhor. Não seja amarrado a tradições, a maldições, a religiosidade, achar que você é melhor porque tua roupa, achar que você é melhor porque teu cabelo, achar que você é melhor por qualquer coisa. Você é servo e serva de Deus. O que te faz, entre aspas, diferente é ter Cristo. Seja uma pessoa alegre, não seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa do bem, que ame a todos, que a todos venham ser reconhecida a felicidade e a alegria na tua vida. Seja uma pessoa abençoada e abençoadora. Guarde o verdadeiro Evangelho de Cristo. E essa é a minha oração em nome de Jesus.
Bendito Deus, eterno Pai, ajuda-nos a sermos livres na Tua presença, não uma igreja presa a tradições, a ódio, a religiosidade, um evangelho tão feio, onde não, quem é da família às vezes se converte e nem fala mais com os outros parentes, pessoas que se acham melhor, se excluem no mundo, tratam o outro diferentemente, não faz nada para ajudar o próximo, não dá amor, não dá empatia, mas carrega ali um título de ser crente, de ser pastor, de ser obreiro. Mostra o verdadeiro evangelho do amor, da paz, da caridade a todos nós e faça-nos que pregamos a verdadeira palavra do Senhor, sem temor e tremor e sem torcê-la. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, que o Espírito do Senhor fale melhor ao teu coração. Deus te abençoe.